Vamos começar esse vídeo fazendo um pequeno questionamento. Temos aqui um spin-off obscuro de um episódio de uma série animada terrível, baseado em um quadrinho de gosto muito duvidoso, e esse spin-off ainda vai ser escrito por um dos piores roteiristas de quadrinhos da geração atual. Então, sabendo de todas essas informações, me responde uma coisa: você realmente acreditou que a série animada do Marvel Zombies seria boa? Porque se você acreditou, meu nobre, parabéns! Tá aqui o seu troféu de palhaço do ano! Quem deixou a mulher em casa pra assistir uma porra dessa? Espero que tenha levado uma gaia nessa porra! Esse vídeo vai ter spoilers, então fique esperto. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a relação e vamos logo pro vídeo. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, quem já é inscrito no canal sabe muito bem que eu já fiz um vídeo inteiro explicando por que a série animada do What If é zoada e o quanto que ela desperdiça uma ideia que tinha tudo para render histórias muito boas. E vocês também já sabem que eu nunca fui com a cara da HQ Marvel Zombies, então logicamente eu não tava nem um pouco empolgado pra essa série animada. Na verdade eu tava com as piores expectativas possíveis. E aí quando eu vi que o roteirista do projeto seria o Zeb Wells, foi aí que eu tive certeza que isso aqui ia ser um meme puro. Biel, quem diabos é Zeb Wells? Resumindo, meu nobre, Zeb Wells é um roteirista que ganhou muito destaque recentemente por ser o escritor da HQ The Amazing Spider-Man, simplesmente a principal revista do Homem-Aranha. E digamos que assim, esse cara tá pro fã do Homem-Aranha o que o Warren Ellis tá pro fã de Castlevania. Ai, meu Deus! Marvel Zombies era uma tragédia anunciada, todos os sinais apontavam pra essa direção. E olhem só, a série é um grandioso cocôzão. Quem poderia imaginar? Uau, estou chocado! A série animada de Marvel Zombies se passa 5 anos após os eventos do episódio da primeira temporada de What If, e iremos acompanhar a jornada de Kamala Khan, que após sobreviver por anos com as suas amigas Kate Bishop e Riri Williams, ela descobre um mecanismo que pode contatar a tropa nova e assim ajudá-las a pôr um fim de uma vez por todas no apocalipse zumbi que se espalhou pelo mundo inteiro. Como vocês perceberam, a história é muito simplória. Basicamente, a Kamala Khan tem que levar um transmissor pro espaço para eles poderem chamar a tropa nova e assim salvarem o mundo. Uma trama feijão com arroz que poderia muito bem render uma aventura maneira e divertida caso o roteiro dessa série tivesse sido escrito por uma pessoa minimamente talentosa. Marvel Zombies é uma daquelas obras que ela já te mostra que vai ser uma belíssima caganeira nos primeiros 5 minutos, pois é o seguinte, o trio de protagonistas estão no meio da cidade procurando suprimentos, só que aí do nada, um Quinjet pilotado por um zumbi aterrissa bem na frente delas. Oxi! Lembrando que os zumbis da série animada de Marvel Zombies e de What If não possuem inteligência e nem consciência do que estão fazendo como os zumbis da HQ do Marvel Zombies. É claro que existem uma ou outra exceção, mas no geral, os zumbis da série animada de Marvel Zombies são iguais aos zumbis normais que a gente conhece. Eles são burros. E mesmo assim, esse filho da puta aqui tava pilotando um Quinjet. Mano, não tem sentido, mano! E por muita coincidência, um transmissor da SHIELD que ajudaria a acabar de vez com o apocalipse zumbi estava dentro da barriga desse brother. E aí... Opa, olha só! A solução para todos os nossos problemas literalmente caiu do céu! Vamos salvar o mundo! Eita. Roteirista preguiçoso. Vocês percebem que os caras nem se esforçaram na hora de escrever esse roteiro? É uma decisão criativa tão simples e que poderia ter sido executada de maneiras tão mais eficientes e convincentes, tipo, já que a Riri Williams é um gênio, por que não falaram que ela passou os últimos 5 anos que separam essa série animada do episódio de What If, buscando uma forma de acabar com o vírus zumbi, e aí ela criou esse transmissor pra entrar em contato com a tropa nova? Ou então as 3 meninas estavam buscando suprimentos quando de repente elas salvam o cara que criou aquele transmissor e aí elas precisam ajudar esse cara a chegar nas bases da SHIELD pra conseguirem salvar o mundo. Existiam inúmeras formas melhores de darem start na história de Marvel Zombies, mas os caras vão lá e me escolhem um jeito mais cretino e preguiçoso pra poderem trabalhar. Preguiçoso é o termo correto pra adjetivar o roteiro dessa série animada, pois tirando a ideia daquele local onde o zumbi da Capitã Marvel e aquela versão do Icaris, que são 2 seres que possuem a mesma força, eles nunca cansam e por isso eles ficam lutando eternamente, essa é uma ideia muito maneira, mas tirando isso, nada apresentado em Marvel Zombies é interessante, divertido ou cativante. Na verdade, o que temos aqui é um amontoado de ideias que
ou foram tiradas de filmes anteriores do universo Marvel, ou ideias originais de gosto muito duvidoso que são executadas da maneira mais genérica e sem inspiração que você puder imaginar. Wanda Maximoff é a grande vilã dessa história. Como a gente viu em What If, ela virou uma zumbi, e aqui em Marvel Zombies ela recobrou sua consciência, desbloqueou o poder de alterar a realidade e com isso ela se curou do vírus zumbi. E agora ela tá montando um exército de zumbis pra bater no Hulk, que nesse mundo absorveu o poder das 6 joias do infinito após a batalha contra o Thanos. E a Wanda tá querendo pegar esse poder pra ela, pois ela quer expandir os seus poderes de alterar a realidade pro planeta inteiro e assim acabar com o apocalipse zumbi pra sempre. É uma ideia de plot bem bacana, porém ele é completamente destruído pela forçação de barra do enredo em colocar a Wanda como a grande vilã desse treco. Pois como ela é a vilã e a escrita dessa série é terrível, ela só sai tomando um monte de decisão idiota e sem nexo somente pra criar conflito de um jeito muito artificial. Ela recobra a consciência, ela se cura do vírus e ao invés dela ir procurar Vingadores sobreviventes pra explicar o plano de acabar com o apocalipse zumbi e eles partirem juntos nessa missão, não! Ela se cura do vírus e aí ela tem uma epifania. Eu preciso acabar com o apocalipse zumbi. Mas pra isso eu vou ter que montar um exército de zumbis, vou transformar os heróis sobreviventes em zumbis pra fortalecerem meu exército e vou lá tretar com um cara que era meu amigo e que eu poderia simplesmente trocar uma ideia pra roubar os poderes que ele tá guardando e assim acabar com o apocalipse. Você vai apagar a existência do vírus zumbi com os poderes das joias do infinito e assim trazer todo mundo que tá transformado de volta ao normal? Não, na verdade eu vou colocar todo mundo em um Tsukuyomi infinito, numa Matrix, onde na cabeça deles, eles vão estar vivendo suas vidas normalmente, mas na realidade, todos eles são zumbis paralisados. É desse jeito que eu irei salvar o mundo. Simplesmente não faz o menor sentido. Vai se fuder, vagabunda, média do caralho. Sem falar que como uma suposta vilã, cara, ela é terrível. Não tem presença nenhuma, ela não transmite nenhuma sensação de perigo. Ela é basicamente um NPC que colocaram ali pra ter uma lutinha no final da temporada. E por falar em sensação de perigo, essa série é uma piada, porque assim, histórias de apocalipse zumbi, por mais galhofas que elas sejam, elas precisam de 2 elementos fundamentais para poderem funcionar. Primeiro, é necessário personagens carismáticos para você se importar e eles precisam ter uma boa dinâmica de grupo. E segundo, a atmosfera de perigo precisa ser real. Você precisa temer pela vida dos personagens, pois mesmo que seja em contexto de zoeira, eles ainda estão vivendo em um mundo apocalíptico onde eles podem morrer a qualquer momento pelo mínimo descuido. Zumbilândia, que é um filme de comédia, leva o seu mundo bem a sério. Mesmo que tenha muita piada e maluquice, os personagens não estão se divertindo vivendo naquele mundo. Eles odeiam aquela situação e sempre que um zumbi aparece, o bicho pega de verdade. Você sente a tensão, você sente o perigo, você se diverte, pois é um filme pra rir, mas você se sente imerso pela atmosfera hostil e ameaçadora que aquele mundo proporciona. Zumbilândia é um filme de comédia, mas é uma história de zumbi bem executada. Marvel Zombie série animada? Não! Só o conceito dessa porra já é o suficiente pra render um dos apocalipses zumbis mais perigosos da ficção. Galera, nesse mundo temos zumbis com superpoderes. Vocês já pararam pra pensar o quão perigoso seria se um zumbi tivesse os poderes do Mercúrio? Ele simplesmente ia acabar contigo e você nem ia nem perceber o que foi que aconteceu. Que é o que rola, por exemplo, na HQ do Marvel Zombies. O universo de Marvel Zombies, sem dúvidas, é um dos universos mais caóticos pra tentar sobreviver. Então só isso era o suficiente pros personagens da série animada estarem em estado de alerta 24 horas por dia. Pois por mais que os zumbis desse mundo não sejam inteligentes como os zumbis da HQ, eles ainda são zumbis com superpoderes. Eles são perigosos. Mas aí fica a pergunta, o roteiro consegue transmitir bem essa atmosfera caótica de perigo? Eu digo pra vocês, não. Ele não consegue. Na verdade, tudo é retratado de um jeito muito artificial e extremamente bobo, com personagens tomando as piores decisões possíveis somente pra rolar alguma situação de tensão, que logicamente de tensa não tem nada, pois os personagens ficam fazendo piadinha, gracinha, e em nenhum momento eles parecem estar levando aquela situação realmente a sério. Tem uma cena onde o Thor tá literalmente segurando a Feiticeira Escarlate pros protagonistas poderem escapar, e em vez deles fugirem, mano, os caras ficam assistindo o Thor lutando! Vai tomar no meio do teu cu. Então assim,
Se os personagens que estão entre a vida e a morte não estão levando aquela situação a sério, por que caralhos eu, que só tô assistindo do conforto do meu sofá, deveria me importar com o bem-estar dessa galera? Você não engaja com os momentos massa velho, pois não existe o mínimo de esforço da história pra tentar te entregar um momento bem feito. Uma batalha legal, um personagem ameaçador, uma perseguição divertida, uma trama bem construída. O roteiro não se esforça pra nada e, como consequência, quando os personagens morrem, você simplesmente não esboça nenhuma reação. Inclusive, essa animação é a prova viva de uma coisa que eu falo há muitos anos aqui no canal. A presença de gore e violência desenfreada não significa que uma história é adulta e super pesada. Violência sem propósito não possui peso algum. Batman Animated Series mal tem sangue e mesmo assim é 30 mil vezes mais adulto e pesado que Marvel Zombies inteiro. Droga. E se a atmosfera da série é uma merda, os personagens então, nobre, é tenso. Os Thunderbolts eu até deixo passar porque o filme deles foi muito bom, apesar deles também serem bem qualquer coisa nessa série. Eu só percebi que o John Walker tava aqui por causa do dublador dele. Agora o resto, os caras me deixam de dar moral pro Homem-Aranha, pro Thor, pro Pantera Negra, pra ficar dando moral pro Shang-Chi e a turma dele. Irmão, pau no cu do Shang-Chi, ninguém liga pra esse boneco, cara! E mais uma vez a Marvel tenta forçar a Kamala Khan como protagonista de uma história que ninguém pediu pra ela ser. E pra variar, ela não consegue sustentar a produção. Antes de mais nada, eu não considero a Kamala Khan uma personagem ruim. Só que essa forçada de barra que a Marvel insiste em fazer em torno dela é tão sem noção que só faz com que o grande público que não conhece a personagem sinta cada vez mais antipatia por ela. Não temos um filme do Nova, um filme novo do Motoqueiro Fantasma, do Hulk, mas em compensação, a grandiosa Kamala Khan tem filme próprio, ela tem série, ela é a protagonista do Jogo dos Vingadores, ela é a protagonista de Marvel Zombies, daqui a pouco ela é a protagonista de Vingadores Doomsday também. Caramba, Marvel, só para de tentar forçar a Kamala goela abaixo das pessoas desse jeito. Ninguém vai gostar dela só porque uma versão toda fodida e mal escrita do Thor disse que agora ela é a última Vingadora. Isso é prejudicial pra personagem. Todo mundo sabe disso, menos a porra da Marvel que insiste no mesmo erro há quase 10 anos. Marvel Zombies é uma merda. Sem brincadeira, isso aqui não vale o seu tempo, mano. É mais uma produção sem alma que só existe por algum motivo que se pá nem a própria Marvel sabe. Nota 3. 1 ponto pro Icaris vs a Capitã Marvel Zumbi, 1 ponto pro Homem-Aranha matando o zumbi e 1 ponto pro Blade, que é de longe o melhor personagem dessa desgraça. Fora isso, mano, que série bucha do caramba. Nota 3.